Então, continuando aqui, então eu estava dizendo, a irmã Lúcia, em 41, ela revela essa parte. Então vamos continuar aqui, que ela fala, vimos como um mar de fogo. Mergulhado nesses fogos, os demônios e as almas são dos homens, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com formas humanas, que flutuavam do incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saía juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, como caem as fagulhas dos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se ou por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes, como os negros carvões em brasas. Isso foi tal pavor, que as crianças, ao verem isso, que elas não fosse aquela confiança que Nossa Senhora tinha dado para elas e queriam ao céu, se fizesse o que Nossa Senhora pedisse, eles teriam morrido tal pavor. Cabe colocar a foto quando Nossa Senhora apareceu para eles, até tem uma foto muito bonita da Jacinta com a mão muito elegante, com a mão na cintura, e depois a foto que quando eles saíram dessa aparição, a fisionomia das crianças estavam abatidas, elas estavam atemorizadas, né? Para ver que aquilo ali era uma verdade. Nossa Senhora queria mostrar, e Nossa Senhora mostrou para a criança. Vou tratar um pouco sobre o tema aqui. Então as crianças ficaram atemorizadas, que recearam estar ao ponto de morrer, como se não tivesse sido dito as 3 crianças irem para o céu. Isso que eu acabei de dizer. Depois de contemplar esse espetáculo terrível, que nem Santa Teresa W aqui se fala, descreveu tão assustadoramente, ergueram os olhos em súplicas desesperadas para Nossa Senhora, para a Senhora Branca, né? Que os contemplava com melancolia, ternura. Quer dizer, Nossa Senhora toda compraziva, mas ela, como mãe, ela quis alertar, ela tem que mostrar. Muitas vezes os pais têm que mostrar, meus filhos, se você continuar assim, que caminho vai tomar? Mas aqui Nossa Senhora queria mostrar uma realidade que, felizmente, pelo ateísmo que estava ocorrendo e estava penetrando, estava deixando os católicos perderem, Nossa Senhora fala que era resistente como fagulhas, como os incêndios, as alvas de outono na Europa. Secam-se. É tremendo. O número de almas cair era enorme, né? E se isso em 1917 ocorria, aplicamos para os hoje, 2019, é tremendo, né? Então, eu vou comentar um pouco aqui, que depois Nossa Senhora vai continuar aqui, a segunda parte do segredo. Porém, pede-se um vídeo mais detalhado sobre essa parte. Por quê? Aqui, Nossa Senhora vai lembrar uma doutrina clara, corrente, talvez hoje, infelizmente, não tanto comunicada nas catequeses, infelizmente, ou nos púlpitos das igrejas, que é a existência do inferno. É um dogma de fé. Nossa Senhora vem confirmar os novíssimos do homem. Lembram? Quais são os novíssimos do homem? Não é o que vai ser novo, não. São o que vai ser o fim de cada homem. E é uma das grandes certezas, e a única que nós temos, que todos irão de morrer, né? Então, é morte, os novíssimos, morte, juízo, nós estaremos diante de Deus Nosso Senhor como juiz, e a sentença será o céu ou o inferno. E o céu poderemos ter uma graça que é passar no purgatório para nós purgarmos, purificarmos, para ir entrar no céu, né? Isso é muito simples. Você pode ir em qualquer lugar, né, ou no congresso, você pode de qualquer jeito? Não pode. Você tem que estar adequado, é como no céu. Só no inferno que vai de qualquer jeito, né? Então, eu queria tratar aqui um pouquinho, porque essa parte, muitos católicos não têm muitamente fundamentado o que a igreja fala, o que os santos falam do inferno, né? O que Nossa Senhora disse aqui do inferno, né? Então, vamos basear aqui em algumas partes, não vou aprofundar tanto, mas isso vai ajudar muito a nós evitarmos, né? E conseguir ganhar o que todos nós queremos, e que Nosso Senhor quer, e Nossa Senhora quer, é que nós vamos para o céu. Você não quer ir para o céu? Então, presta atenção aqui. Então, aqui é corrente muito que
durante, por exemplo, na Sagrada Escritura, em linhas gerais, Nosso Senhor tem mais de 50 citações no Antigo Testamento e mais tantos no Novo, perdão, não Nosso Senhor, mas a Sagrada Escritura comenta da essência do inferno. O Nosso Senhor também na Sagrada Escritura tem mais de 50 citações da essência do inferno. E para ter ideia, Nosso Senhor fala mais do inferno do que provavelmente do céu. As citações são enormes. Depois você pode citar algumas aqui. Mas o inferno já é uma doutrina corrente, porque é afirmada a natureza eterna do inferno, fala com frequência a Sagrada Escritura. Mas também no Quarto Concílio de Latrão, de 1215, se declarou. Então, aqui já é um concílio onde a igreja bate e confirma. Aqueles, os rejeitados, são considerados os presídios, né? Receberão uma punição perpétua com o demônio. Tem um parceiro aí. Então, é um dogma. Tem um padre que faz uma análise mais profunda. Ele escreve um livro chamado Inferno, o dogma do inferno ilustrado por fatos extraídos da história profana, mundana, do mundo e também sagrada, história sagrada. É o padre François Xavier Chopper. Talvez não seja esse pronunciamento certo. Ele fala que o inferno é a mais terrível verdade de nossa fé. Nós temos tanta certeza do inferno como temos da existência de Deus. É engraçado, os ateus hoje, né, essa mentalidade ateia, né, os satânicos, eles falam, não, nós acreditamos no demônio, eles não deixam de acreditar em Deus. Porque uma vez o demônio existe, é porque Deus existe. Até o ateu está lá abaixo do satânico, a situação que está. E Nosso Senhor mesmo proclamou isso ao menos 50 vezes no Evangelho, como tinha dito. A revelação é apoiada pela razão. Hoje, numa sociedade que age as nossas faculdades, que é pensar, vontade e sensibilidade, ela tem uma hierarquia. A inteligência, a razão tem que controlar. A vontade, por sua vez, a sensibilidade. Hoje está uma inversão, né? Deu na telha, né? A expressão faz. Calma aí, não tem consequência. Você tem que analisar as coisas. Então a razão hoje, talvez falando assim, para o mundo hoje, é até mais difícil de compreender. Mas ela é muito clara. O homem tem que controlar as suas faculdades. Então a revelação é apoiada pela razão. E a existência do inferno está em harmonia com a lei natural. Tem a lei divina, Santo Evangelho, e a lei natural é aquela que foi impregnada em nossas almas. Todo mundo, todos nós, temos o decálogo, o que é os 10 mandamentos, impregnado na nossa alma. Nós sabemos o que é certo e errado. Quando é de criancinha, porque a criancinha, a mãe fala, pode pegar esse biscoito, ela pega escondido, ela sabe que é errado. Né? Quando a mãe fala, não, você fez isso aqui, você vai receber. Isso aqui é feio. A criança tem noção de feio, tem até noções transcendentais, o que é feio. Ela não quer. Você pode falar com qualquer criança, isso é feio, a criança vai ficar com certa indignação. Vai falar, isso é bonito, porque o feio é algo que choca ela. Né? Tem um exemplo para ter essa noção da lei natural. Um exemplo que aconteceu com familiares. Então eu estava na casa dos meus pais e aí acontece que minha sobrinha tinha ouvido, acho que o rádio, televisão, sei lá o que, eu estava na área rezando e aí eu ouvi que ela falou, ficou chocada que ela tinha notícia, chegou para minha mãe, a avó dela, perguntando, puxa, aquela pessoa morreu, uma criança pequena morreu. Ela não tinha bem claro o que é a morte, mas aquilo marcou ela, que ela ficou, não, a pessoa morreu. Eu fiquei pensando, puxa, porque ela provavelmente não tem conhecimento do que é a morte, mas só porque a palavra morrer perdeu a vida, quem morreu, que ela se chocou, porque isso é a lei natural, a pessoa sabe que é errado, né? Então, voltando aqui, então, que é a expressão da imutável justiça divina. O que o padre quer dizer aqui? Que o inferno, ela harmoniza com a lei natural. Então, assim como na sociedade, né? Por exemplo, você vai premiar quem? Quem se esforçou, quem se deu-se mais, quem é aquele que fez, concretizou aquele projeto, aquela ação, aquele feito, não é? Né? Tem as Olimpíadas aí, o que acontece? Eu ganho quem se esforçou, foi o melhor, seu destaque. Né? Está na natureza humana, é lei natural.
Você não pode dar um presente, né? Eu vejo a parábola dos talentos, como o nosso Senhor quer que nós desenvolvemos nossos talentos. Cada um vai receber o prêmio, que é o céu, mas cada um no seu lugar. Essa é a harmonia, é uma sociedade orgânica, é uma sociedade que é reflexo da sociedade celeste, a sociedade dos anjos, que é assim que é a perfeição. Me falar que todo mundo está igual, não tem igual. Isso é uma mentalidade comunista. Veja lá todo mundo igual. Veja lá, eles equiparam na miséria, onde as pessoas não têm realmente um reflexo, um progresso, ela nos envolve. Isso é totalmente, é por isso que a Nossa Senhora é contra tanto aos erros do comunismo, que é um erro que cada vez mais distancia, distorce a mentalidade, a doutrina católica, a doutrina social da igreja, né? E tem os ditos católicos de esquerda, vai entender um negócio desse. E aí, de fato, na história nunca existiu um povo que não tivesse um sistema de punição para aqueles que não seguissem as leis comuns. Isso é normal. Né? Um pai bom, nosso Senhor falou, pai que poupa a vara do filho, não é digno nem da vara nem do filho. Não sei se é exatamente essas palavras. A ideia é essa. Uma variedade de punição termina com a pena de morte. Alguns chegam a esse ponto. E a regra normal de qualquer sociedade. Temos aqui o caso, né, quiseram fazer uma coisa, aquele rapaz que chega lá, sequestra um ônibus, aí toda hora, quer dizer, a pessoa ela é boa, mas quando ela faz uma besteira, coitado, ele é doido. Que doido? Vamos parar para refletir. Ele é doido porque ele não está na graça de Deus. Isso é a maior loucura que o homem pode estar. Mas ele estava ali, quer dizer, que aquele galões de gasolina para acender com aquela arma, pode ser falso ou não, está uma discussão tremenda. Ele estava lá querendo fazer ali o mal. Em uma sociedade vendo que entre como um câncer no corpo tá consumando, ou você vai morrer ou você corta o braço. Infelizmente é a sociedade. Essa noção de justiça tem. Está um pouco chocado, pode ver, mas isso é natural, premiar e coisa. Então essa lei natural é um reflexo da justiça de Deus. Mas quando o Nosso Senhor é muito misericórdia, dá a Nossa Senhora, dá tudo. Isso aqui é para nos deixar bem claro que isso, quem nega isso, por isso que um católico que nega a existência do inferno, ele está negando a verdade, logo ele deixa de ser católico. Ele não é um católico fervoroso, fiel, não. Por isso que Nossa Senhora vem confirmar um dogma de fé tremendo, tão esquecido, mas ainda hoje. Porque a pessoa pode dizer o seguinte, aqui reflete, mas eu não acredito no inferno. Outros poderiam dizer, não tem prova da existência do dogma, é um talvez, né? Ou simplesmente que ninguém retornou do além para dizer ter prova do inferno. Se for isso, o céu nem existe, né? Também, né? Porque ninguém voltou, né? Se for nesse prisma de argumento falho. Mas não, é uma mentira. Continuando aqui, nós vamos aqui agora refutar esses argumentos falsos. Até o talvez que o inferno existe, a própria Sagrada Escritura tem inúmeras citações. Não sou mais de 50. Então vou ler aqui a Sagrada Escritura falando do inferno. Por exemplo, portanto, Isaías, o inferno largará sua alma e abrirá sua boca sem quaisquer limite, e seus fortes e seu povo e seus altos e gloriosos cairão dentro deles. Não tem que ninguém se salve. E que a morte venha sobre eles e que ele caia vivos no inferno, pois há perversidade entre eles e suas moradas. Outro, eu abalei a nação com o som de sua queda, quando lancei no inferno com aqueles que caem dentro do abismo. Ezequiel. Então, o Novo Testamento, por exemplo, se vossa mão os escandaliza, corte-a fora. É melhor entrar na vida mutilado do que ter duas mãos e ir para o inferno, dentro do fogo infindável, onde os vermes não morrem e o fogo não se distingue. São Mateus. Outro aqui. Então ele dirá para aqueles que tiveram a sua esquerda, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para os demônios e seus anjos. Isso aqui é São Mateus.
Desceu fogo vindo do Deus do céu e o devorou, e o demônio que o seduziu foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde tanto bestas quanto falsos profetas serão tormentados dia e noite para sempre. Então, isso não tem argumento, tem inúmeras provas disso. E depois eu vou comentar aqui um fato também, que a doutrina católica, os vários padres da igreja, Santo Inácio de Antioquia, ele afirma que aqueles que corrompem a fé em Deus através dos ensinos errôneos irão para o fogo insaciável, assim como aqueles que deram ouvido a eles também. São Justino baseia na punição do inferno na ideia de justiça divina, que exige punição para aqueles que transgridem a lei de Deus. Né? Aqueles que também que morrem em estado de condição de pecado mortal, pois que a igreja é mãe. Então, se o Deus o sacramento da confissão, se infelizmente vier a cair no pecado, vai se confessa, não seja bobo. É uma imprudência. Você vai trocar a eternidade, vai, se arrependa-se, né? Então, aqui fala, o Papa Bento XII declarou na Constituição Benedictus Deus, de acordo com o decreto geral de Deus, as almas daqueles que morrem em pecado mortal descem imediatamente ao inferno, onde serão atormentados pelas dores do inferno. Isso é uma verdade. Não podemos tampar com o sol com a peneira. E aqui eu vou contar um fato interessante da história de um santo, São Francisco Jerome. Ele é de Nápoles, da Itália. Ele nasceu em 1642 e em 1716 veio a falecer. Ele conta um fato impressionante, infelizmente, de uma alma precipitada no inferno, uma alma condenada, para mostrarmos e que fez um bem para as almas daqueles que evitarem. Infelizmente foi a escolha dela. Então ele conta que estava fazendo em Nápoles uma pregação e de repente entra na igreja uma mulher de má vida, uma meretriz, desculpa dizer, uma prostituta, e veio sentar na frente do padre e provocar. Infelizmente o demônio tem suas facetas. E provocando, ele e o padre estavam falando sobre o inferno, alertando aquelas almas para que não caia, porque Deus não queria, mas se escolhesse. E ficava rindo. E aí o padre fala, cuidado, minha filha, ao resistir à graça, antes que tenha passado 8 dias, Deus irá puni-la. E todo mundo ouviu essa frase, e mais ela, e ela continuou resistindo à graça. Então, o padre terminou o sermão, continuou sua peregrinação, sua missão, foi para outros lugares, e passando 8 dias, ele chegou na cidade. E todo mundo foi correr atrás. Padre, sabe aquela moça que se chamava Catarina? Ela morreu. Ah, ele lembrou. Então vamos lá no mortuário, que é o IML. E foi lá, e todo mundo, aquela multidão foi acompanhar, que tinha visto que aquele santo Deus tinha revelado a ele, aquela alma seria condenada. E ele fala assim, porque ter zombado de Deus, porque ninguém zomba-se de Deus. Após 8 dias, o santo então vê e fala, vamos lá, bem, vamos deixar que ela nos diga agora o que ela ganhou ao rir do inferno. Qual foi o prêmio que ela, ao zombar de Deus e ao rir o inferno, não deixar que a graça agisse nela? Seguiu a multidão ao mortuário e quando descobre o cadáver, ele grita, ele diz em voz alta, Catarina, diga-nos onde você está? Diga-nos onde você está? E aí, por um milagre, Deus permitiu que aquela alma voltasse ao corpo e desse momento ela abriu os olhos, levantou-se e falou o seguinte, é tremendo, se segura aí que eu vou narrar o que o santo fez. Com uma expressão muito desesperada, uma voz lamentosa, e ela diz, no inferno, eu estou no inferno. Ela está condenada. Então ela caiu de volta na condição de cadáver. Então isso é um exemplo, um fato, isso foi tomado nota, vários testemunhos oculares registraram esse fato. A igreja tem inúmeros fatos assim. A manifestação das almas purgatórios,
enorme. Agora isso aqui é para nós alertarmos, não é? Se um veneno lhe mata e está escrito não tome, alguém te alerta, você não é uma pessoa boa, é isso que Nossa Senhora está falando para nós. Mas infelizmente a humanidade cada vez mais vai perdendo essa fé. E hoje esse ateísmo, não, nada não acontece, não vai. Conta um fato que ocorreu comigo, normalmente não convém comentar, mas foi quando jovem, uns 15, 16 anos, fazendo um trabalho voluntário, divulgando um livro católico que combatia o aborto, defendia a vida. Então era divulgação em casa em casa. Eu sou de Brasília, mas do lado bom. Então, tanto lá, eu lembro até onde era, Taguatinga Sul. E aí, então, apareceu outro jovem, uma pessoa mais velha que eu, tava com uma cerveja, tava uma festa lá na casa. E normal que faça. Mas ele chegou, eu expliquei pra ele, falou, rapaz, isso não existe, Deus não existe não, rapaz, você tá perdendo sua vida, você tem que fazer aqui como eu, curtir essa vida, a expressão que eles usam, né? Tem que curtir a vida, Deus não existe não. Eu falei, ô fulano, é o seguinte, a questão não é se Deus existe ou não existe. A pergunta mesmo que no fundo de todos nós fazemos é se ele existir. Porque eu tô vendo que você vai tocar essa vida como tá, não quer se arrepender, não quer voltar ao caminho. Eu só também amo a Deus e temo a Deus ao mesmo tempo. Quem ama, tema. Eu vou tocar essa vida. Quando eu morrer, nós vamos descobrir. Agora, a pergunta não é se Deus existe ou não existe. É como se ele existir. E aí que se ele existir? Nessa hora, a fisionomia da pessoa ficou um pouco abalada. Achei aquela cerveja gorou, tomou amarga. Eu falei, então vou passar bem. Que Nossa Senhora lhe ajude, mas que mude essa graça. Um pouco a exemplo do São aqui, muitas vezes tem que dar um choque na pessoa para ela parar. Deus existe, e se Deus existe, existe o grande inimigo dele, que é o demônio. E o que o demônio existe, o inferno existe. E é onde que o demônio faz? Ele quer nos levar para o inferno, mas Nossa Senhora não quer. Nossa Senhora, por isso que ela pede a reza do terço, ela pede essa conversão, ela pede nós pararmos de pensar em si, pensar no próximo, pensar no outro. Essa mudança de vida, essa conversão. Se caímos, vamos nos sacramentos, né? Vamos às confessas. Tem um hábito, né? Os santos tinham Santa Teresinha que queria confessar todo dia para estar comungando perfeitamente. Santa Teresinha. Oh, Santa Teresinha. Por que nós não? Um orgulho. Olha a igreja, ela pelo menos uma vez por ano a confissão e a comunhão, né? Pelo menos porque ela quer a salvação das almas. Então, peçamos a Nossa Senhora por causa de ter revelado, graças a nós, graças a Deus, graças à bondade de Nossa Senhora, ter revelado essa verdade de fé. E é uma verdade eterna, a qual todos nós devemos fazer de tudo e pedir a Deus, Nossa Senhora, que não nos permita sejam desses que ficarão eternamente fora da presença de Deus. Porque o céu, nós estaremos com a presença, né, visão beatífica, presença de Deus lá. Lá tem ausência de Deus. Lá porque o bem não está mais ausente. Lá está, é o maior castigo que Deus dá para a existência do inferno, para o demônio. E para os precípitos, que são os condenados. Não terão a presença de Deus, mas estarão a justiça divina de Deus, né? Então, pensando na Nossa Senhora de Fátima, assim como uma boa mãe, que sempre quer alertar o filho, quer o bem para ele, tem que alertar, tem que avisar os lugares que são mal frequentados, tem que evitar. Nossa Senhora quis nos alertar de uma verdade, e que é uma verdade tão atual como nunca, né? Então, pensando na Nossa Senhora de Fátima, os pastorinhos, São Francisco, Santa Jacinta, que tiveram essa graça, tenhamos essa mesma graça, não só de ver o inferno, ninguém quer ver o inferno, mas que fazemos de tudo para evitarmos de ver o inferno eternamente e irmos para o céu, é o que Nossa Senhora pede. Então, pensamos isso, que seja essa nosso propósito, é a razão de nossa existência, é o céu, mas a escolha somos nós. Então, a todos, salve Maria, fiquem com Deus e que Nossa Senhora abençoe todos nós. Salve Maria e até o próximo vídeo que vai tratar sobre a segunda parte e terceira parte do Segredo de Fátima, numa outra ocasião que é um pouco extenso para não ficar extenso o vídeo. Então, fiquem com Deus, até o próximo.